Livro de Reis, capítulo 17. Versículo de número 12, 1 Reis 17, 12. Primeiro Reis 17, 12, todos acharam? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. Vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então disse Elias: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A receita de um milagre. Eu lembro uma vez eu estava orando a Deus e eu falei assim: Senhor, queria que o Senhor me revelasse o que eu faço para materializar o meu sonho, as minhas orações. O que eu preciso? Quais as palavras que eu falo? Qual é o procedimento que eu faço para quando eu orar, aquilo saia do ambiente de oração e vire concreto? E aí um dia me deu essa palavra do Senhor, que para que o milagre aconteça, é necessário que a gente faça culto a Deus, preste culto ao Senhor. E existem alguns dogmas, alguns atos litúrgicos, que uma adoração, um culto à divindade tem que ter. Primeiro, reverência, né? Por isso que a gente se ajoelha, por isso que a gente se prostra. Segundo, não ficar muito preocupado com o que falamos, mas tentar trazer de dentro do coração aquilo que realmente sentimos. Porque às vezes a gente vai enfeitar muito com os lábios, mas o coração está amargurado, amargo, azedo. E eu não sei você, mas de vez em quando dá até raiva de Deus. A gente quer brigar com Deus, por não entender muitas vezes as situações que se encontramos. E eu acho lindo em Deus, é que mesmo Ele sendo todo poderoso e grande, Ele desce no nível
de nós adoradores. Ele aceita que a gente interpele em oração. Já percebeu isso? Que Deus aceita você discutir com Ele? Tem vezes que eu falo assim com Deus, eu não vou nem orar não, porque eu estou chateado, porque eu oro, não acontece nada, eu oro, parece que as coisas acontecem ao contrário. Eu lembro uma vez que eu fiquei meses, irmão, meses, falando assim, eu não vou nem orar mais, eu só vou ficar calado, porque a oração não muda o Senhor. E realmente a nossa oração não muda Deus, mas ela muda o cenário que estamos. No ambiente que nós estamos, muda as pessoas que estão perto de nós. A segunda coisa que nós temos que ter, a terceira coisa que nós temos que ter num culto a Deus, num culto à divindade, é a entrega, é a oferta. Porque não podemos fazer um culto a Deus sem ter oferta. E muitas vezes, quando a gente fala de oferta, a pessoa já fala, já vem o pastor falar de dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é só uma das maneiras de eu ofertar a Deus. Mas eu posso entregar a Ele o fruto dos meus lábios, a verdadeira adoração, o louvor, porque nós adoramos a divindade. Por isso sempre a gente começa o culto a Deus com o quê? Com louvores. E qual é o perfeito louvor? É o louvor que saiu perfeito na nota? Ou é aquele que saiu de dentro das entranhas? E uma das coisas que, pastor, eu tenho reverência, eu tenho oração, agora eu tenho oferta. Só que a oferta, ela precisa de um altar. Porque se eu tiver oferta e eu não tiver um sacerdote que receba a oferta, a minha oferta não pode ser entregada. E a oferta, ela é o poder de aproximação, é o que liga o mundo espiritual com o mundo físico. De novo, você não entendeu? Qual é o portal que liga o mundo espiritual ao mundo físico? A oferta. Então, quando Deus ele aceita a nossa oferta, Ele está tomando de você algo e agora Ele precisa te entregar algo. A oferta, ela é o poder de aproximação entre o adorador e a divindade. É a maneira com que Deus tem de se aproximar de nós, nos tomando uma oferta. E eu tirei esse texto onde essa mulher estava o país estava numa crise muito grande, porque Elias havia fechado os céus, e durante 3 anos e meio não chovia, não tinha orvalho, era só calor e seca. E durante um período de tempo, o Senhor havia provido, sustentado Elias, porque nós temos alguns tipos de adoradores. Todo crente, todo cristão que aceitou Jesus, ele tem consigo pelo menos 3 coisas: a salvação, o Espírito Santo, e a Bíblia diz que os anjos de Deus os acompanham e guardam. Então todo adorador, todo salvo, toda pessoa que tem a Jesus, ele tem a certeza da salvação, tem o Espírito Santo dentro dele, e uma ajuda dos anjos que o guardam. Mas dentro dos adoradores existe aqueles que têm um propósito, uma chamada de Deus, e esses têm algo a mais.
Eles têm a salvação, o Espírito Santo, anjos que os guardam, e aí existem outros anjos, porque dependendo do seu propósito, Deus precisa te proteger de maior grau. E existe algo a mais que todo aquele que tem um propósito de Deus tem, que é o que? A provisão. Toda pessoa que está fazendo algo que Deus pediu, ele sempre tem uma provisão da parte de Deus, geralmente sobrenatural. E é por isso que muitas vezes a pessoa não entende como que fulano conseguiu e ela não consegue. Porque se você estiver debaixo de uma palavra profética, se tudo der errado na sua vida, no final vai dar certo. De novo, se você estiver debaixo de uma palavra profética, se tudo der errado no final, Deus faz dar certo. E essa mulher, ela está passando pela mesma crise de comida, de escassez que havia lá no país, mas com uma diferença. Ela clama ao Deus de Israel. Pastor, como é que você sabe que ela clamou a Deus? Porque Deus só responde quem clama. Jeremias 3,33: clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. E como é que eu sei que ela clamou ao Senhor? Que Deus enviou Elias. A Bíblia diz que Elias estava sendo sustentado pelo Senhor no deserto, no riacho de Querite. E quando o riacho seca, o Senhor falou assim: Elias, eu preciso que você vá até Serepta, porque ali eu ordenei uma mulher que te sustente. Por quê? Ela tinha provisão? Sim ou não? Não. Mas como é que Deus falou que ela ia sustentar o profeta? Porque Elias tinha o que ela precisava, e ela tinha o que Elias precisava. Ela tinha a oferta perfeita, e Elias era o altar perfeito de Deus. Nós temos que ser esse altar perfeito de Deus. Pastor, não estou entendendo. As pessoas de fora têm que olhar para você e ver que você é o contato, é a aproximação, é a porta que liga a Deus até ela. Você não está entendendo? A nossa vida tem que ser um louvor. Quando você vive, quando você prospera, quando você dá certo, é muito fácil as pessoas olharem para você e te assistir. Eu sei que você reparou, mas as pessoas fazem isso. Irmão, as pessoas não dão importância a resultados. Por isso que é importante você dar certo. Por isso que é interesse de Deus que você dê certo. Por quê? Porque se você for uma pessoa que deu errado, não adianta você falar de Deus que você não tem crédito. Mas se você der certo, se a sua casa for próspera, se a sua vida for próspera, as pessoas vão olhar para você e perguntar: qual é o segredo da prosperidade dele? E existe um poder de aproximação em quem dá certo. Estou te falando por experiência. Eu estou te falando isso por experiência. Quando eu tinha aquele gol branco, ninguém olhava para mim. Eu moro na mesma rua há 40 anos. Tinha um gatinho pingado, umas 3 ou 4 pessoas que me cumprimentavam. E isso nunca fez diferença para mim. Quero deixar bem claro que isso nunca fez diferença para mim, porque eu não vivo de opinião dos outros. Mas a gente repara que um vizinho fala, o outro não conversa, o outro não está nem aí para você. Tudo tranquilo, está tudo certo. Só que aí eu resolvi fazer o quê? Tá certo, prosperei. E na minha prosperidade, eu despertei nas pessoas o quê? O interesse. Porque a Bíblia diz assim: é impossível que você esconda uma luz debaixo do alqueire, uma cidade iluminada que ninguém veja. Agora as pessoas passam e falam, cumprimentam. Eu nem estou aí, mas eles passam e falam.
esse cumprimento. Por quê? Porque deu certo. As pessoas querem ficar perto de gente que deu certo, que tem resultado. E essa mulher, ela vai ter aquilo que ela vai pedir a Deus uma provisão, porque ela mesmo vai dizer, mas vive, porque quando o Elias chega na terra dela, na casa dela, no quintal dela, ele cumprimenta ela e pede um copo d'água. Que aquela pessoa, amanhã eu vou morrer, o que vai fazer diferença para mim um copo d'água? E aí quando ela prepara o copo d'água, ele vai e faz o quê? Ele fala assim: aproveita que você vai pegar água e prepara para mim um bolo, que para nós aí seria mais interessante, um pão. E ela vai dizer, ela vira para ele assim: vive o teu Deus. Como é que ela sabia que ele era crente? Como é que ela sabia que ele servia a Deus? Porque é impossível você que tem luz não brilhar no escuro. Não precisa você falar que você é crente, não, irmão. A sua vida denuncia quem você é. Um dia Jesus estava sendo julgado, e Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar que me conhece. E como prenderam a Jesus, estava levando ele preso, Pedro com medo, ele vai negar que conhecia Jesus, porque estava correndo risco também de ser preso. Uma das mulheres vira para ele e fala assim: a tua fala te denuncia, você é um dos tais. Ó, crente fala como crente. Quem é crente vive e resplandece a luz. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você pode até dizer que você não é, você até pode se esforçar e dizer que você não é crente, mas uma vez que você foi marcado, remido, lavado pelo sangue, você pode ir para a Cracolândia, você pode ir para as drogas, você pode ir para onde você quiser, mas a chama que há dentro de você nunca se apaga. Ela pode esfriar, ela pode ofuscar, mas dentro de você existe uma luz que todo o inferno sabe que é Deus. Ela olha para ele e fala bem assim: vive o teu Deus, que eu não tenho, eu só tenho uma porção, uma medida de farinha e uma medida de azeite. O profeta: servo, faz conforme tu falou, mas primeiro faz para mim. Naquele momento Elias representava o altar de Deus, ele era o altar de Deus, ele era o sacerdote, ele era a mão de Deus que pegava a oferta dela. Se ele fizesse isso hoje, ele ia ser até preso, né? Mas por que dá certo? Porque a gente tem que parar de querer viver e servir a Deus como a gente acha que dá certo, e olhar para a Bíblia, porque a Bíblia tem a receita certa. Você não foi chamado para fazer o certo, você foi chamado para fazer o que Deus mandou. E muitas das vezes aquilo que Deus mandou não faz nem sentido, mas você faz. Irmão, quantas vezes eu fiz coisas que Deus pediu que eu não entendi e não concordava, mas fazia. Um dia minha esposa falou comigo: você vai para a serra, você vai fazer o que? Ela falou: não sei, não mudou. Nós estamos 8 anos estando aqui. Se ele perguntar: você gosta de vir, pastor? Nem um dia. Pastor, você não gosta? Não. Por que não? Vai aqui para Vila Velha todos os dias. Ela já foi. Vai todos os dias, vai 3 vezes da semana para Vila Velha. Depois você volta. Se aqui você está na sua casa e está cansado, você imagina você tem que dar 1 hora e 15 minutos dentro de um... Irmão, hoje nós temos um carro bom, mas ele vai vir de gol. E por incrível que pareça, o carro ficou 4 anos na garagem, não dava problema. Foi só botar para fazer a obra, todo dia ele se fervia. Mas Deus tinha uma promessa: seja fiel no pouco e no muito, eu vou te colocar. Elias, ele é o altar de Deus, ele é a mão do Senhor que recebe a oferta. E ela vai lá, sem entender, debaixo de uma palavra profética, ela faz o quê? O bolo, faz o pão e dá para Elias. Porque Elias lançou uma palavra sobre a vida dela: busca primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão
acrescentada. Faz como você falou, mas coloca Deus em primeiro lugar, porque assim diz o Senhor: da farinha não vai acabar na panela, e o azeite também não acabará, enquanto o Senhor não houver fazer chover sobre a terra. E aconteceu. Ela fez como o profeta falou. Depois que ela alimentou o profeta, ela volta lá e tinha mais farinha, tinha mais azeite. Eu não sei se você que é crente nunca orou para a botija de gás não acabar. Você não tem como comprar. Eu tenho testemunho de botija que não dura um mês, dura 3, dura 4, dura 5, dura 6, dura um ano. Eu tenho testemunho de pastores que tinham que fazer a obra de Deus e sabia que o carro, ele não dava aquela quilometragem toda, e parece que a gasolina triplicou. O que é isso, pastor? É viver pela fé. A gente tem que muitas vezes se desprender do mundo natural, das coisas nacionais. Irmão, é muito bom ter dinheiro para comprar as coisas, não pedir favor. Se ter o dinheiro, fazer o Pix, pagar. É muito bom você poder ter crédito, comprar. Mas quando essas coisas falham, você tem que ter certeza no seu coração que se um dia não tiver dinheiro, não tiver crédito, e você tiver com Deus intimidade, as coisas acontecem do mesmo jeito. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter reserva financeira, não é errado você saber controlar os seus gastos, não é errado. Mas você nunca pode esquecer o seguinte: todo aquele que tem promessa de Deus, muitas vezes o recurso não é suficiente e você precisa depender de Deus. E essa dependência de Deus é de propósito. Por quê, pastor? Para que você não esqueça que você foi comprado, que você tem dono, que você não é de você mesmo. E uma das coisas que o dinheiro faz é apagar essa dependência de Deus. Quando Deus olhar para você e ver que você depende dele e não do dinheiro, nunca vai te faltar dinheiro. O que o profeta está falando para essa mulher? Até hoje você dependeu do seu esforço, da sua reserva, do que você tinha na panela, do que você tinha na botija, mas hoje está te faltando. Se você confiar em Deus, não vai te faltar. E ela resolve confiar no Senhor. Ela resolve colocar na mão do profeta, a oferta da viúva, alimentando o homem de Deus, porque Elias não precisava daquela oferta. Deus havia sustentado ele durante 3 anos e meio. E por que Deus envia Elias até a viúva? Porque a viúva havia clamado por Deus por uma resposta, e Elias era a resposta de Deus à viúva. Você tem que ficar atento, porque muitas das vezes você vai ser a resposta de Deus. Muitas das vezes você vai ser a mão que abençoa. É só ficar ligado com Deus, porque Deus está contando com você. Se Elias não fosse fiel, aquela mulher ia morrer sem conhecer a Deus. Mas pela fidelidade de Elias, ela conheceu o Deus de Israel. E a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Ah, pastor, o vizinho pediu oração, né? Fosse assim um empresário, sabe? Um vizinho qualquer. Essa mulher não era importante em Israel, mas era importante para Deus. É por isso que quando Samuel entra na casa de Jessé, os olhos de Samuel batem e olham para o filho mais velho de Jessé, um homem alto, bonito, o primogênito. E olha o que Samuel fala: homem de Deus, com certeza estou diante do escolhido do Senhor. E na hora o Espírito Santo vira para Samuel e fala assim: Samuel, não olhe a aparência, porque eu, Senhor, não olho o exterior, eu olho o que está dentro. Aí chega quem? Quem foi o escolhido de Deus? Davi, um menino, um jovem. Davi, ele era o rejeitado, o bastardo. A história diz que Jessé teve um caso com uma mulher fora do casamento, da onde nasce Davi. É por isso que Davi, no Salmo 51, se não me engano, ele vai dizer: em pecado eu fui formado. Davi era o pecado escondido de Jessé. E Deus resolve usar quem? O rejeitado.
o improvável, o que não era para ser. Por quê? Porque dentre todos os filhos de Jessé, o coração de Davi era puro diante do Senhor. E não confunda pureza de coração com não ter pecado, porque Davi era muito pecador, mas todas as vezes diante dos seus pecados, ele nunca fugia da raiva. Ele batia o peito e falava: pequei mesmo, caguei, estou aqui cagado, eu fiz a cagada, pode cobrar. Um dia que Deus resolveu cobrar Israel, uma atitude de Davi de contar ao povo, Davi entra diante do anjo do Senhor e fala assim: não cobra do povo não, cobra de mim e da minha família, o povo tem nada a ver com isso. Por isso ele vai chamar Davi de homem segundo o coração de Deus, porque Adão, quando Deus perguntou para ele: cadê a palavra que eu te dei? O que você fez? Você comeu do fruto? Eu não, a mulher que tu me deste. Coloca a culpa em Deus o quê? A mulher. O que Davi faz? Não cobra no povo, o povo tem nada a ver com isso, cobra em mim. A tua espada cai sobre a minha casa. O povo é inocente. E é isso que Deus ensina, que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja responsável pelos teus atos. Irmão, você acha que Deus ia tirar Adão do paraíso por causa do fruto que ele comeu? Adão não foi expulso por causa do fruto, ele foi expulso porque ele não foi responsável pelos seus atos. Todo líder tem que ser responsável pelos seus atos, nunca fugir da raiva. Deus conta comigo, Deus conta com você, que nós sejamos o altar de Deus, para que as pessoas vejam que Deus está na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor.